O Reino Unido. Sobre o Reino Unido, que é um pouco mais do que a Inglaterra. A gente já vai diferenciar isso daí um pouco. Então, nós estamos aqui, o Brasil, aqui está a Europa, e aqui mais ou menos a noroeste da Europa, a gente vê o Reino Unido. A Inglaterra está aqui dentro no meio, nós já vamos ver isso no segundo. Não, pode voltar, por favor. É interessante que os ingleses eles têm uma característica assim de, às vezes, como eles foram sede de um império, então eles têm uma característica assim de serem um pouquinho superiores às vezes, e nem sempre eles dizem que fazem parte da Europa. Às vezes eles estão na Inglaterra e dizem assim, a gente vai passar uma semana na Europa, ou no continente. Eles querem dizer que eles estão vindo aqui para o resto da Europa. Tem uma história, até os anos 60 era muito comum os nevoeiros muito fortes em Londres, aqui na região do Canal. Era o fog, o famoso fog inglês. Estava muito ligado também à poluição, então ele era mais forte, mais espesso. E tem uma história dos anos 60 que teve um fog muito grande aqui no Canal da Mancha, e que eles chamam de o canal inglês, The English Channel, mas para o resto do mundo é o Canal da Mancha. Então os transportes ficaram interrompidos, as balsas não podiam passar, os aviões não voavam, e saiu uma manchete assim no jornal inglês, possivelmente o The Times: fog no canal, Europa está isolada. Não eles, mas a Europa. Passa, por favor. Então, a confusão. Quem é quem? O que é a Inglaterra? O que é o Reino Unido, ou em inglês United Kingdom? O que é a Grã-Bretanha? Ou e a Bretanha, o que é? O pessoal diz, às vezes, tinha um livro do George Mikesh, que é um húngaro que morou na Inglaterra nos anos 50, ele escreveu um livro chamado Como Ser um Estrangeiro, abordando uma série de costumes dos ingleses e como os estrangeiros tinham que se adaptar a isso. E ele dizia que, normalmente, quando o inglês fala England, ele está querendo dizer, na verdade, Reino Unido, ou às vezes Grã-Bretanha, ou mesmo Britain, mas raramente Inglaterra. Então vamos ver essa diferença, por favor. Duas ilhas. Essa ilha chama-se Grã-Bretanha, Albion, na origem, no tempo dos romanos. Essa é a ilha da Irlanda. Então o que é a Inglaterra? A Inglaterra é essa parte amarela aqui. Isso é a Inglaterra. A oeste está o país de Gales, ao norte a Escócia e aqui a Irlanda do Norte. Quando formou-se pela primeira vez o reino, juntando a Inglaterra e a Escócia, eles foram chamados de Reino Unido da Grã-Bretanha. E posteriormente eles incorporaram a Irlanda, ficou Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda. Em 1921 a Irlanda obteve independência, mas os 6 condados que tinham maioria protestante ficaram pertencendo ainda ao Reino Unido. E o nome oficial do país é Reino Unido da Grã-Bretanha, que é essa ilha aqui, e Irlanda do Norte. Então basicamente essa é a diferença. Se você olhar na União Europeia, eles costumam colocar um adesivo branco com uma letra ou duas representando o seu país. FR para a França, D para a Dinamarca, DE para a Alemanha, que é Deutschland. O do Reino Unido, em vez de ser o UK, que normalmente eles usam, como o USA é dos Estados Unidos, eles colocam o GB, de Grã-Bretanha. Então mesmo para eles, às vezes é UK, às vezes é Grã-Bretanha, mas basicamente é isso daqui. A maior parte do que a gente vai ver, claro, diz respeito mais à Inglaterra, porque são as influências dela nas outras partes que compõem o Reino Unido. A bandeira. Essa aqui é a bandeira da Inglaterra, com a cruz de São Jorge. Essa é a bandeira da Escócia. Não sei qual cruz que é essa. Essa aqui é a antiga bandeira da Irlanda. Atualmente a da Irlanda do Norte tem mais um símbolo aqui no meio. Se juntarmos todas elas, olha o que a gente tem. A bandeira do Reino Unido. Somente a bandeira do país de Gales, que tem o dragão, não está representada aqui. Mas a bandeira que a gente conhece, geralmente se refere com a bandeira da Inglaterra, que é na verdade de todo o Reino Unido, é uma união das bandeiras de Inglaterra, Escócia e Irlanda. Ela é conhecida como Union Jack. É essa bandeira que a gente tem aqui representando o Reino Unido. Bom, o início, já depois da pré-história, então já mais recentemente, quem habitava a região eram os celtas, esse povo aqui.
A gente tem ainda museus e alguns artefatos, por exemplo, isso é um tipo de adaga que eles utilizavam. Aqui um esqueleto celta com algumas das utensílios. Eu ia dizer os coisicos. Alguns dos coisicos que eles fabricavam eram dos celtas. Eram povos misteriosos, de muita magia. Um dos monumentos que restaram dessa época até hoje é Stonehenge, que fica na parte oeste da Inglaterra, sudoeste da Inglaterra, e data de 2.500 anos antes de Cristo. Há várias teorias sobre o que seria, por que eles fizeram. A mais coerente parece ser de que isso era um grande calendário. Tanto é que no solstício de verão para eles, que é o primeiro dia do verão, há um alinhamento do Sol com algumas pedras, e o Sol aponta para um determinado lugar e recebe muitos visitantes e tal. Uma curiosidade disso aqui é que na região não existem essas pedras aqui. Elas foram trazidas de muito longe, com esse tamanho aqui, e o povo não sabe até hoje como elas foram transportadas. Depois dos celtas vieram os romanos, já um pouquinho depois de Cristo. A primeira onda que penetrou aqui é do imperador Cláudio em 43 depois de Cristo. Fazia, portanto, pouco mais de uma década que Jesus Cristo tinha morrido. Outros imperadores foram fazendo campanhas e penetrando cada vez mais no interior, até o norte da Escócia. Uma das coisas que eles fizeram, que os romanos fizeram aqui, foi fundar Londinium, que depois virou London, que em português é Londres. Portanto, Londres foi fundada pelos romanos em 55 depois de Cristo. E eles construíram muitas outras obras pelo país. Eles gostavam muito de banhos, né, os banhos romanos, onde tinha águas quentes e tal. E até hoje pode ser visto, por exemplo, uma cidade na Inglaterra chamada Bath, que quer dizer banho. Você pode visitar os banhos romanos, essa é uma foto bem atual, de águas quentes, onde eles utilizavam, né, como se fosse sauna, esse tipo de coisa. Então os romanos deixaram uma grande influência também na Inglaterra, inclusive no idioma. Esse é um dos motivos pelos quais o inglês tem o dobro do número de palavras do que a maioria dos outros idiomas contemporâneos. Porque, por exemplo, há muitas palavras em inglês que têm uma origem latina e também têm uma origem anglo-saxônica. Por exemplo, clever e intelligent é a mesma coisa, quer dizer inteligente. Inteligente vem do latim, clever vem do anglo-saxão. Depois, então, que saíram os romanos, já pelos anos 400, 500, vieram os anglo-saxões. Quem eram os anglo-saxões? Havia os anglo-saxões germânicos, de uma parte que hoje é a Alemanha, ou vieram aqui da Dinamarca e de outras partes do que hoje é a Escandinávia. E eles, então, entraram e começaram a povoar toda a região da Bretanha. Esses aqui uma representação dos anglo-saxões. Isso é um modelo de um capacete anglo-saxão, que se baseava um pouco nos capacetes romanos, mas enfim, já é um modelo anglo-saxão. E eles então foram ocupando diversos tipos, né? Os Britons, que eram os que ainda estavam lá, foram sendo empurrados um pouco mais para o oeste, e os anglo-saxões foram pouco a pouco dominando toda a região da Grã-Bretanha. A língua que eles falavam, que era o anglo-saxão, também é conhecida como inglês antigo, ou Old English, que é inclusive uma fonte que a gente tem no computador. Se você for procurar lá o Old English, é isso daqui. Bom, bem depois, um ponto já que começa a marcar a presença da Inglaterra, até na legislação universal, em 1215 foi assinado a primeira Constituição escrita da história do Ocidente, a Carta Magna. Foi por pressão dos nobres, que fizeram que o rei João Sem Terra, essa aqui é a representação do túmulo dele que está na Catedral de Worcester, ele morreu um ano depois de assinar a Carta Magna, o rei João Sem Terra, então, assinasse essa carta aqui, que foi a base da Constituição do país. Até hoje é a base, porque a Constituição inglesa é formada muito em costumes, então não é como a nossa, que vez por outra é reformada. Como a Constituição americana tem só a primeira e emendas, a dos ingleses tem a Carta Magna e uma série de corpos de leis que foram juntando-se depois ao longo dos séculos. Ele era irmão de um famoso rei
da história da Inglaterra, que morreu antes dele assinar a Carta Magna, que estava preso no exterior, que era o rei Ricardo Coração de Leão. Em inglês era mais bonito, Richard the Lionheart. E é dessa época que surge a lenda do Robin Hood, que estaria, inclusive, assaltando nobres na estrada para juntar dinheiro para mandar para o resgate do rei Ricardo Coração de Leão. Essa aqui é uma estátua que está na frente do castelo em Nottingham, onde supostamente você pode ver o túmulo do Robin Hood. Beleza? Bom, pulando um pouco, depois vem a época medieval, a história é muito longa, a gente não pode se deter tanto assim, né? A próxima grande impacto inglês ou britânico na questão internacional, na questão da economia, é a Revolução Industrial. Foi ali que surgiram algumas máquinas que começaram a fazer o trabalho de muitos artesãos. Uma máquina a vapor, inventada na Escócia, que acelerava muito o trabalho. O tear mecânico, que surgiu na região de Manchester, e é um dos símbolos da Revolução Industrial. A Revolução Industrial necessitou e por isso propiciou a extensão da navegação através de uma construção extensa de canais por toda a Inglaterra, inclusive na região das Midlands, onde eu morei. Esse aqui já é uma foto atual, mas esse era o tipo de barco utilizado para transporte de produtos industrializados e insumos na época da região industrial. Uma parte bem típica, próxima a Birmingham, existe uma série de cidades, Dudley, Wolverhampton e outras, que ficou conhecida como o País Negro, The Black Country. Eu perguntei ao meu orientador se isso era por causa da fuligem, e ele disse que não, é por causa da fumaça. É porque havia tantas fábricas, uma do lado da outra, e nenhum controle ambiental, e a região ganhou esse apelido, né, de país negro. Isso aqui é o Império Britânico. Eles começaram a se expandir, eles foram para as Índias, depois isso aqui viria a se transformar também em Paquistão e Bangladesh, o sul da África, Austrália, Nova Zelândia, Belize, as 13 colônias inglesas, porque os Estados Unidos só iniciaram a sua marcha rumo ao oeste após a independência. Então houve um momento em que a Inglaterra, a Comunidade Britânica de Nações, que reúne o Reino Unido e todas as ex-colônias, com exceção dos Estados Unidos, tem 50 membros. E houve uma época que eles estavam no mundo inteiro, e o pessoal dizia assim, que no Império Britânico o sol nunca se põe. Aí sempre tem alguém para retrucar, mas hoje em dia, com o clima que nós temos, na Inglaterra, o sol nunca se levanta, porque lá é muito nublado. Então isso aqui é uma figura do Império Britânico, no seu auge. E por causa disso, o inglês se espalhou também pelo mundo. Esse é o azul mais escuro aqui, são países onde o inglês é a língua oficial. E os outros são países onde, apesar de não ser a primeira língua oficial, ela é a língua mais falada. Mesmo aqui na Índia, onde existem 14 idiomas oficiais e 1.800 dialetos, o inglês é tido como o idioma associado, para que eles possam se comunicar entre eles, né? Ao contrário, como era uma colônia, muita gente, então, das colônias, como era o império, muita gente das colônias quis parar na sede do império. Por isso, hoje em dia, existe muita gente que mora na Inglaterra, mas não nasceram lá. Inclusive, minha filha é a mãe dela. E esse mapa mostra as quantidades, ó. Mais de 200 mil pessoas que moram na Inglaterra nasceram, por exemplo, na Índia, ou no Paquistão, ou na África do Sul. E até mesmo o Brasil tem um número grande, ó. Dizem que entre 50 e 100 mil brasileiros moram na Inglaterra. São números oficiais, porque na realidade é um pouco mais que isso. Só na região de Londres são mais 100 mil, então é um pouquinho mais. Mas enfim, tem gente do mundo inteiro morando na Inglaterra. E ao contrário, os ingleses também se espalharam pelo mundo, né? Aqui é pela concentração. Quanto mais escuro, mais britânicos existe. A Inglaterra, portanto, está bem pretinha. E vejam, Austrália, muitos britânicos, Espanha, porque eles gostam do sol que eles não têm, América do Norte, África do Sul, mesmo o Brasil. Então eles também estão no mundo inteiro. E a Inglaterra hoje? Falando um pouquinho da política, a Inglaterra é uma monarquia parlamentar. Ela tem uma rainha, a Rainha Elizabeth II, que completou 61 anos de reinado no início desse ano. É a segunda rainha mais longeva, perde apenas para a Rainha Vitória, que ficou 64.
E era chefe de Estado, que quem governa na realidade é o parlamento. O parlamento é formado por duas câmaras, a Casa dos Comuns, que são os eleitos, como se fossem deputados eleitos, e a Casa dos Lordes, que são pessoas que ganham isso pelos títulos. E chefiados por um primeiro-ministro, dos quais a mais famosa nas últimas décadas foi a Margaret Thatcher. Ela governou durante cerca de 11 anos, fez um governo muito duro de recuperação econômica, foi conhecida por isso como a Dama de Ferro. Houve uma greve, por exemplo, dos mineiros, que durou 11 meses e acabou sem que ela cedesse. Então, não muitos ingleses gostam muito dela, porque foram anos muito duros de aperto econômico. Mas ela foi quem mais impactou o país, ou teve impacto sobre o país, mais recentemente. O atual David Cameron, do Partido Conservador. Isso aqui eu fiz um gráfico rapidamente, com os dados que eu tinha, sobre a população. 86% são ingleses britânicos brancos. Esse aqui é a percentagem de outros brancos. Então eles são a grande maioria. E daí nós temos indianos, paquistaneses, irlandeses, mistos, negros de origem do Caribe, negros de origem africana, Bangladesh e outros asiáticos. Mas a grande maioria ainda é de branco. Um conceito que eles têm na Inglaterra, às vezes positivamente, às vezes nem tanto, é o do multiculturalismo. Ele foi cunhado, esse conceito foi cunhado pelo Departamento de Estudos Culturais da Universidade de Birmingham em 1964, para dizer isso, que não havia miscigenação, mas havia uma certa tolerância de pessoas de muitas raças, branco, nem tão branco, asiático, indiano, negro, irlandês, de conviver junto. A Inglaterra tem essa característica da tolerância. Há problemas raciais em algumas regiões, não há muita miscigenação, mas a convivência em lugares como Birmingham, por exemplo, é em geral pacífica. Grandes ataques a imigrantes estrangeiros, como havido na Alemanha, por exemplo, não são comuns. E o sistema escolar, rapidamente para falar para vocês, já que nós mostramos as crianças, o sistema escolar é obrigatório, a criança, a marca é o 31 de agosto. Se você completou 3 anos até o 31 de agosto desse ano, isso quer dizer que entre 1º de setembro e 31 de agosto do ano que vem, você vai fazer 4. Você já pode ir para a escola e fazer a nursery, ou seja, um jardim da infância. Ela não é obrigatória, mas a ideia é de que seria uma preparação para as crianças iniciarem a sua carreira escolar. E como ela também é oferecida pelo governo, é gratuito. A partir dos 5 anos, ou seja, você tem 4 completados no 31 de agosto, portanto vai completar 5, então começa a escola, o ano de recepção, e daí você começa a somar os anos. Eles têm estágios que eles dizem, esse é o estágio-chave número 1, número 2, número 3. Até aqui, até os 11 anos, você tem o que a gente chama de escola primária. Depois a secundária, até os 16 anos. Terminou os 16 anos, acabou a escola obrigatória. Quem vai ainda para a universidade, ele faz mais 2 anos de preparação, para se preparar para 3 ou 4 exames que ele vai fazer para tentar a universidade. Então esse é o sistema educacional inglês. Eu coloquei algumas fotos aqui, dos lugares onde a minha filha estudou. Ela chegou lá exatamente no ano em que ela podia já ir para a nursery, que seria o jardim da infância, e ela estudou nesse lugar aqui. É a King's Norton Nursery, que fica em Birmingham. Ficava assim uns 10 minutos de casa a pé. Depois, quando ela começou a escola oficial mesmo, ela foi para essa escola aqui, que é uma escola que já existe há uns 150 anos, é a Bourneville, que ficava uns 15 minutos a pé de casa. Eu deixava ela na escola e ia para a universidade. Ela ficou aqui até os 8 anos. Aí a mãe obteve emprego numa escola chamada Colford, que é uma escola privada, e elas se mudaram para lá, e é essa escola aqui. Esse é o principal prédio da escola sênior, e esse aqui é o da escola primária, onde ela estudou até 2 anos e meio atrás. Então, só um exemplo de escolas o Jardim da Infância, escola de 1º grau, escola de 1º e 2º grau. E depois vem a universidade. A Inglaterra também é célebre, o Reino Unido também, porque há boas universidades na Escócia, em Gales, mas a Inglaterra principalmente.
No início eram Oxford e Cambridge, o que era de famoso. Desde o século XII já existe alguma associação de estudos em cima dessas duas cidades, século XII e século XIII. Esse daqui é a capela do King's College de Cambridge, e esse aqui é o Balliol College. As duas estão divididas em colleges, elas estão espalhadas pela cidade. Não há um campus assim, né? Esse é o Balliol College, que é um dos mais antigos de Oxford. Depois disso, só com a Revolução Industrial surge a necessidade de mais universidades tecnológicas, e surgiram as universidades que são conhecidas como Universidade dos Tijolos Vermelhos, porque era exatamente a tônica da Revolução Industrial. Entre elas, a Universidade de Birmingham, onde eu estudei, que é de 1900, mas havia outros, né, Manchester e outros. E o último lote assim, de surgimento de universidades mais modernas, compactas e que tinha uma outra visão administrativa é dos anos 60, que inclui, por exemplo, a Universidade de Essex. Então, esses são alguns modelos dentro das universidades lá. Geografia. Apesar de pequeno, a Inglaterra, toda a Grã-Bretanha, todo o Reino Unido deve ser pouco maior que o estado do Paraná. Porque a Inglaterra tem 130 mil km², o estado do Paraná tem 199 mil. Então, apesar disso, ela tem muita variação de sotaque, porque o inglês foi construído ali em cima de muitos povos e línguas diferentes, e tem alguma variação de paisagem também. Aqui a Escócia, as terras altas, as famosas Highlands, da onde vem a maior parte do whisky, e aonde tem um Lago Ness, que teoricamente haveria um monstro, que até recentemente havia uma fotografia antiga que foi revelada que não era verdadeira, mas durante muitas décadas o povo acreditou. A pontinha no mapa, assim, aquela pontinha que entra no Atlântico, é a região da Cornwall, isso aqui é St. Ives. E quando eu visitei, eu achei muito interessante que o mar aqui, no inverno, ele tinha uma cor de mar tropical, assim, verde, 2, 3 tons, o que não é comum para um lugar como a Inglaterra. No noroeste, o Distrito dos Lagos, que é uma região muito bonita, onde é quase que balneário para eles. Você está vendo um monte de barquinhos, no verão eles têm os lagos, têm as montanhas. E já no canto de cá, no sudeste, indo para a França, a pastora deve ter visto isso quando foi para a Inglaterra, os penhascos brancos que eles têm ali no litoral. Essas aqui são muito conhecidas, são as Sete Irmãs. É uma coisa também que eu acho que só tem na Inglaterra. Então, sai paisagens dos 4 cantos do país. Eles gostam muito de esporte, assim como nós, eles são apaixonados por futebol, fanáticos mesmo, os estádios sempre cheios. Manchester United, o estádio do Manchester United tem uma capacidade para 76 mil espectadores e a média de público é 75.200. Assim como nós, eles se ligam muito nas celebridades também, inclusive que vêm do futebol, como é o caso do David Beckham da Vitória, que era uma ex-Spice Girl. Mas, diferentemente dos brasileiros, o futebol lá divide espaço no jornal com o rugby e com o cricket. Esporte tipicamente britânicos. O rugby deu origem ao futebol americano. O cricket é bem jogado por algumas ex-colônias, como o Paquistão e Índia, que volta e meia derrotam a Inglaterra. Além disso, tem o hockey, que também é um esporte local, é jogado na escola da minha filha. Vocês podem ver a Maria Eugênia aqui jogando hockey. E 2 anos atrás, elas foram ganharam regional, ganharam e foram para as finais nacionais. Isso foi notícia de jornal lá na região, porque elas ficaram entre os 8 finalistas e o time ficou entre os 5. Então eles curtem muito isso. Maria Eugênia está aqui, a única que não tem cabelo louro palha e olhos azul cinza. Então é fácil reconhecer. Agora, em agosto, depois que ela saiu daqui, eles fizeram um tour de hockey na Holanda, fizeram 3 jogos, acho. E lá elas tiveram a felicidade de encontrar a seleção nacional de hockey, que estava excursionando, e tocaram os caras para conseguir tirar umas fotos. Então o hockey também é um esporte popular. O pub é uma das instituições inglesas mais típicas. Eles existem, eu não pus a foto aqui, mas, por exemplo, o Old Jerusalem, que é um pub que tem em Nottingham, ele existe desde 1189, apesar daquela construção lá ser muito mais recente. É uma coisa muito típica, e não é só para o povo beber cerveja. O pessoal vai, às vezes, no pub para comer. Isso aqui é um prato típico inglês, que é o tal do fish and chips.
ou peixe com batata frita. Esse aqui é até um de boa qualidade, ó. Tá bem sequinho, com molhozinho. Isso aqui é o que eles chamam de lemon lá, que aqui nós estamos chamando de lima da Pérsia. Então, se você pedir um lemon, você vai ter uma lima da Pérsia. Isso aqui é uma cottage pie, que é uma torta muito parecida com o que a pastora fez hoje para nós. Ela vai mostrar depois também. E você pode, alguns pubs até te oferecem um belo chá da 5, ó, com bolinhos e geleias e chazinhos. Então você não precisa ir ao pub só para tomar cerveja, não. É verdade que na Inglaterra eles dirigem do lado esquerdo, ó, e o volante fica do lado direito. Por quê? Eles acham que eles estão certos. Na época medieval, quando eles transitavam a cavalo ou de carroça, eles diziam, eram épocas muito perigosas, que você tinha que sempre ter o seu braço direito livre para se defender em caso de um ataque. Então, por isso, eles circulavam no lado esquerdo da estrada. Outros países, Austrália, Nova Zelândia, que são as colônias, e o Japão, Tailândia talvez, são os países que eu sei que dirigem do lado esquerdo e o volante fica no lado direito. As rodovias são excelentes, é muito fácil dirigir, é muito gostoso dirigir, porque se tiver um buraquinho ele já para e conserta, exatamente como aqui. E às vezes as estradas o conduzem por meio de áreas muito pitorescas, ó, muito antigas, e é sempre um prazer você pegar uma rodoviazinha daquela. E é muito bem sinalizado. Há regiões que eles até avisam os motoristas para tomar cuidado com os bêbados locais. Mas pode ser um pouco difícil quando você chegar numa rotatória, você saber para que lado rodar e por onde sair, porque elas podem ser bem grandes. Falando, já entrando um pouquinho na questão da religião, que a pastora já vai abordar, dados recentes. Quase 3/4 são cristãos, muçulmanos, hindus, sikhs, budistas, e aqui nós temos os sem religião e os sem preferência, que é religioso, mas não escolheu nenhuma. Então, 3/4 ainda são cristãos, embora tenha um número significativo de muçulmanos. Existem 1.600 mesquitas na Grã-Bretanha. No caso específico da Inglaterra, o crescimento do Islã ele é vegetativo. Não há muitas conversões. Mas, por exemplo, enquanto um casal branco de classe média tem 2 filhos, um casal muçulmano tem 6 ou 7. Então o crescimento é maior. Mas o nível de conversão para o Islã não é significativo na Inglaterra. E entre os cristãos, 62% anglicanos. A igreja anglicana, fundada por Henrique VIII, quando ele quis se separar da igreja católica, que é conhecida lá como Igreja da Inglaterra, Church of England. Depois vem os católicos, presbiterianos, metodistas e outros cristãos. Aí tem um videozinho, só para encerrar essa parte. É um coro dos cadetes ingleses cantando Jerusalém. Que eles dedicaram aos amigos e aos aliados. Passa algumas fotos mais rapidamente, depois eles vão. Está sendo cantado na abadia de Westminster. Tem gente antiga aí. Uma volta ao passado, né, pastor? Poxa, o mais novinho aí é o Blair. É uma música considerada uma música religiosa na Inglaterra e muito cantada assim em igrejas. Tá vendo que não é só gente que faz cara de bobo pra cantar?
tocar. É isso aí. Bom, eu vou começar falando um pouco sobre o que nós vamos servir hoje. Porque eu perguntei a alguma, inclusive o Marcos que morou lá e outras pessoas, e as pessoas tiveram dificuldade. Hoje nós vamos servir uma torta que tem por base pirê de batatas e carne moída. Só que nós incrementamos, né? Eu dei uma incrementada. Então, muitos ingredientes ingleses utilizados na culinária têm uma origem remota. Muita coisa ninguém sabe de onde é. É o caso dos cozidos à base de carne, o pão, as tortas assadas, o queijo e os peixes. Os britânicos adotaram diversos alimentos para compor a sua gastronomia, como as batatas fritas, as tortas, o purê de batatas e os peixes, que o Marcos até mostrou ali, que serve no pub. O queijo mais popular da Inglaterra é o cheddar, mas não é esse nosso cheddar. Eu já vou falar sobre ele. Ele é produzido originalmente na cidade que tem o mesmo nome. Há uma torta de carne feita à base de purê de batata, chama cottage pie, aí outros chamam shepherd's pie. Essa receita é antiga e os ingleses a fazem desde o século XVIII. Então o que vocês vão comer aqui hoje é uma comida de camponeses do século XVIII. É claro que ela foi incrementada, não é? Porque era fácil para eles encontrarem batata e também a carne. Por que ela era moída? Porque era qualquer carne. Você não sabia que parte do animal estava ali, né? Então moía, fazia o que achava. E o interessante é que eles só cozinhavam a batata, colocavam às vezes com sal e às vezes não, forravam o fundo, vinham com aquela carne que ninguém sabe muito bem o que era, né? Se era acém, paleta, filé mignon, orelha ou outras partes, e botava mais pirê por cima, e aquilo eles comiam, né? Então, como em diversos países do mundo, na Inglaterra o almoço varia de região para região. Se você disser que no Brasil o prato do sul é diferente do norte, do nordeste, do sudeste, né? Na minha região mesmo, o bife com batata fritas é o top, mas não é em outros lugares, né? Pie and mash, torta e purê de batatas. É um prato tradicional entre a classe trabalhadora de Londres. Essa torta tem como base carne moída.
O prato típico que escolhemos para servir é uma torta feita com batatas e recheada com carne moída. Antes da cobertura de batatas, acrescentamos uma camada do queijo cheddar, porque é típico também da Inglaterra. Tem esse nome por causa da cidade inglesa, né? Pode ir. Aí aqui, se você quiser visitar o museu onde faz o queijo cheddar, custa R$1,95 para você entrar. E para eles é um preço bem razoável. Aí lá o visitante vê um homem fazer queijo em várias fases, o queijo cheddar, né? Atrás de um vidro, e assiste a 20 minutos de vídeo sobre o processo. É esse queijo aqui, ó. Vem nessa caixinha, ele é defumado. E esse é o museu do cheddar. Olha lá, milzinho ali, ó. Essa é uma das grutas onde o queijo cheddar era envelhecido ou defumado, ele ficava ali. Então não é esse queijo que a gente come aqui, não. Ele é muito mais saboroso e muito mais caro para a gente comprar aqui. O que a gente experimenta aqui é só um arremedo do que é o cheddar de lá. Eu vou falar agora um pouco sobre as notícias das igrejas na Inglaterra. Né? Apesar do Marcos ter dito ali que há muitos cristãos, são cristãos nominais. A maioria deles vai à igreja uma vez por ano no culto de Natal ou na festa de Natal. Eles não costumam ir à igreja, eles só aparecem, grande parte. Aí eu peguei algumas notícias atuais para trazer para vocês. Aí esse moço aí na porta da igreja, a acentuada queda na frequência dos cultos tem levado muitas comunidades na Grã-Bretanha a verem os prédios usados como igrejas se tornando disponíveis para outros usos. Ou seja, as igrejas estão fechando. Em média, 30 igrejas são fechadas na Inglaterra a cada ano, como consequência da diminuição do número dos fiéis. No Reino Unido, a igreja oficial é a Episcopal Anglicana, que tem ligações históricas com os reis daquela nação. Estima-se que durante os últimos 30 anos do século XX, um período de acentuado declínio do cristianismo na Europa, a taxa de fechamento foi particularmente elevada, ou seja, mais de 1.500 templos ficaram obsoletos. O que é isso? Eles iam construindo igrejas. Lá tem muitas igrejas, na Europa inteira, tem muitas igrejas. E essas igrejas, elas faziam seus cultos. E elas estão sendo fechadas. Esse levantamento que é recente, que fizeram 1.500 igrejas fechadas. Para muitos ingleses, o culto da véspera de Natal é a única visita à igreja durante o ano. É igual aqui, com muitos católicos, a missa do galo. É a única hora que eles vão à missa. Encontrar um uso para essas belas e antigas construções tem sido uma dor de cabeça para a divisão de igrejas fechadas. É tanta igreja fechando que eles criaram uma divisão de igrejas fechadas lá na Inglaterra. Muitas foram simplesmente demolidas porque o custo de manutenção se tornou demasiadamente alto. Agora você imagina, para não ter que manter o custo, os tributos que incidem sobre o imóvel, eles simplesmente demoliram e venderam. E posteriormente demolidos para que surgissem outros prédios em seu lugar. Um número ainda não revelado de igrejas cristãs foram convertidas em mesquitas islâmicas. E eu vou mostrar aqui para vocês. E é isso que tem assustado os missionários. O número de igrejas que se transformam em mesquitas, ou seja, que se transformam em culto de muçulmanos, ela cresce assustadoramente. Edifícios que antes eram o ponto focal da vida nas aldeias foram simplesmente abandonados e ostentam uma placa de vende-se. Abandonado, tudo quebrado, tudo, as pessoas vão lá e pilham o local e simplesmente tem uma placa lá, e há muito tempo
essa placa fica, e como muitas vezes são igrejas muito grandes, muito bonitas e muito antigas, ninguém compra. E quando compram é para botar tudo abaixo e construir um prédio novo. Isso aqui é uma notícia, né, que é muito recente, agora de agosto de 2013. Milhares de igrejas enfrentam fechamento, demolição ou transferência para outras religiões nas próximas décadas, levando à extinção de algumas denominações cristãs da Europa, de acordo com os especialistas. Há várias denominações, como nós temos aqui no Brasil. Algumas delas estão sendo extintas e outras estão indo para países em que tem um número maior de fiéis. Essa daqui é uma delas que está fechada, está vendo a Austrália? Tudo aqui, ó. Tudo aqui na frente. Uma capela metodista abandonada, próxima de Yorkshire Dales, é o exemplo mais recente. A capela está destinada a se tornar uma mesquita muçulmana para os 300 muçulmanos daquela cidade. Né? Então é isso, o foco há 20 anos atrás, 30, quando eu comecei a ouvir falar sobre missões, as pessoas já diziam que o maior desafio do século XXI seria o crescimento do islamismo. E é exatamente o que está acontecendo na Europa. Há mais de 47 mil igrejas cristãs na Inglaterra hoje e 42 milhões de pessoas, mais que 70% da população, se consideram cristãs. Parece muito, mas por trás dos números está a realidade. A religião cristã está diminuindo na Inglaterra. São cristãos nominais. Assim como aqui no Brasil, a maioria das pessoas se diz católica, não é? Então, eles contam como cristãos, mas eles quase nunca aparecem em igreja nenhuma e na maioria das vezes, frequentam até outras religiões, como a islâmica. Só 10% dos cristãos da Inglaterra frequentam igreja. E as igrejas estão fechando em números acelerados, enquanto novas mesquitas estão sendo abertas. Se essa tendência continuar, em poucas décadas haverá na Inglaterra mais muçulmanos praticantes do que cristãos praticantes. Essa é uma pesquisa feita agora em 2012. E o resultado saiu agora em 2013. Tem uma notícia que eu trouxe aqui para vocês, que é muito interessante. Todos nós, principalmente na minha profissão, desde que comecei a estudar direito, eu sei que quando você chega num julgamento, as pessoas geralmente te davam uma Bíblia para colocar a mão em cima. Você jura dizer a verdade, somente a verdade e nada mais do que a verdade? E a pessoa respondia assim: por que colocava a Bíblia? Porque ninguém ousava mentir com a mão em cima da Bíblia. A Bíblia era respeitada e sempre foi o livro dos livros. Aí o que está acontecendo? Um juiz quer abolir juramento sobre a Bíblia. O que ele alega? Ninguém acredita mais. É isso que ele alega. É por isso que ele está lutando para abolir, no lugar em que isso surgiu. Foi na Inglaterra que surgiu o juramento sobre a Bíblia, não foi em outro país. Testemunhas e réus fariam um novo juramento sem mencionar o nome de Deus. Durante séculos, réus e testemunhas nos tribunais britânicos juravam dizer a verdade, colocando uma das mãos sobre a Bíblia. Aqui no Brasil, nós não usamos colocar a mão sobre a Bíblia, mas é o mesmo juramento. Você jura dizer a verdade, nada mais do que a verdade, sob as penas da lei? Mas na Inglaterra foi lá que nasceu. Agora os juízes da Inglaterra estão pedindo que as pessoas não façam mais esse tipo de juramento. O argumento é que na maioria das vezes as pessoas não levam isso a sério. Prestem atenção. O Marcos disse, aqui mostrou, que a estatística é de 70% de cristãos. Essa é a estatística oficial deles, é a verdade. 70% das pessoas se diz cristã, mas olha o resultado.
eles não acreditam mais na Bíblia. O argumento é esse, né? Onde é que eu parei? Aqui. A principal alegação é que um novo juramento seria mais justo para todos, sem precisar envolver a religião e sem que os acusados esqueçam que podem ser presos caso mintam. Alguns líderes cristãos se manifestaram contrários. Eles lembram que membros de outras religiões têm a opção de fazer o juramento sem qualquer referência à Bíblia, como se faz aqui no Brasil. Aqui no Brasil se faz esse juramento. Mesmo assim, essa mudança iria prejudicar ainda mais a herança cristã da Grã-Bretanha. A decisão histórica será debatida esse mês pela Associação dos Magistrados e, caso for aprovada, será enviada para o Ministério da Justiça. Um dos principais defensores da mudança é Ian Abrams, um magistrado da cidade de Bristol. Ele reconhece que parece drástico acabar com séculos de tradução envolvendo juramento religioso. Durante a entrevista ele explicou: cada vez mais vejo as pessoas encolhendo os ombros quando pedimos para colocar a mão sobre a Bíblia. Esse é o país em que as pessoas dizem que 70% delas são cristãs. Então a Inglaterra precisa muito de ajuda. Outras testemunhas acham errado jurar sobre um livro sagrado e podem optar por fazer uma simples afirmação. As pessoas precisam apenas demonstrar que entendem que poderão ir para a cadeia se não disserem a verdade. Abrahams conta que foi criado na fé judaica, mas hoje se considera um ateu. Nosso movimento pretende apenas abolir comentários sobre religião no tribunal, mas não é algo antirreligioso. Justifica. O bispo Michael Nazir Ali, da Igreja Anglicana, religião oficial da Inglaterra, ele lamenta, ele diz: isso é uma prova da crescente secularização da sociedade. Onde isso vai acabar? A Bíblia está ligada à Constituição, às instituições e à história desse país. Estamos sendo obrigados, em nome da tolerância e da secularização, a abrir mão disso. E o resultado disso nós vamos ver um pouco mais à frente. Durante centenas de anos, as testemunhas diziam nos tribunais, enquanto colocavam a mão sobre a Bíblia: juro por Deus Todo-Poderoso que irei dizer a verdade, toda a verdade e nada além da verdade. Esse era o juramento que eles fizeram durante séculos. A proposta de Abrams e seu grupo é que se diga apenas: prometo sinceramente dizer a verdade, nada mais do que a verdade, e entendo que se eu não fizer isso, estarei cometendo um delito pelo qual posso ser punido e enviado para a prisão. Uma outra notícia que eu trouxe, isso aqui é um religioso com uma Bíblia e dentro é uma granada. E a notícia é essa: igreja evangélica é denunciada por ser acionista de empresa de armamentos. Pastores provam que a igreja estatal da Inglaterra tem mais de 5,5 bilhões em investimentos financeiros. Nós ouvimos há pouco tempo o escândalo do Vaticano, né? Também. A igreja estatal, ela é ligada ao Estado. É uma igreja que se submete à vontade do Estado, daí ser uma igreja estatal. A igreja episcopal anglicana, que eles chamam de evangélicos também, mas que na verdade nós vamos ver as diferenças mais à frente, é a igreja estatal na Inglaterra, ligada diretamente ao governo. Trata-se de uma das mais antigas denominações do mundo. Entre os muitos aspectos distintos, das demais igrejas evangélicas, está a maneira como ela investe o seu dinheiro. Né? A Bíblia diz para você levar o dinheiro à casa do tesouro, que é para você reinvestir na obra. O dinheiro da igreja não é do pastor, não é para o pastor comprar carro do ano, não é para o pastor comprar casa, não é para o pastor andar vestido na última moda, nem coberto de joia. O dinheiro da igreja, diz a Bíblia, é para você fazer a obra, para você reinvestir esse dinheiro na obra de Deus. Aí o que acontece?
Essa igreja estatal, entre os muitos aspectos distintivos das demais igrejas, está a maneira como investe seu dinheiro. Por diversas vezes essa questão gerou polêmica entre os fiéis. Um protesto feito esta semana em Londres, durante eu não lembro qual que é essa sigla, a maior feira de armamento do mundo, ajudou a reacender a discussão. Entre as centenas de empresas que negociam armamentos está a gigante GE, né? Todo mundo conhece a General Electric aqui no Brasil, que tem operações no ramo de armamentos com sua subsidiária, que é a Aviation. A denúncia que abalou o evento é que um fundo de pensões da Igreja Anglicana investiu 10 milhões de libras na GE, ou seja, 35 milhões. Aí as pessoas ouvem uma notícia dessa sobre evangélicos e todo evangélico paga o pato. Na verdade, eles não seguem a religião, eles não seguem os preceitos de Cristo. Eles são religiosos, mas eles não seguem a Bíblia. Os líderes da igreja estão sendo acusados de lucrar com os conflitos que ocorrem em diversas partes do mundo, incluindo Afeganistão e Síria. Obviamente, muitos líderes e membros da igreja reagiram com indignação à notícia. Os verdadeiros cristãos, aqueles que andam segundo os padrões da Bíblia, eles reagiram e fizeram um movimento enorme na Inglaterra. A política financeira da igreja da Inglaterra está errada. Eles se levantaram, fizeram muitos protestos e eles colocaram muitas notícias nos jornais. Para lucrar, nós vamos acabar. Querendo que ocorram guerras, o pastor batista Simon Hill disse: investimentos desse tipo não estão em conformidade com o espírito da igreja. É claro que não. É claro que não. Nós não temos que nos meter nessas coisas. Nós temos que fazer a obra de Deus. Ele aproveitou para lembrar as palavras de Jesus no Sermão do Monte. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Hebden e Hill são apoiadores da campanha contra o comércio de armas, uma conhecida ONG pacifista inglesa. Quando assumiu a liderança da igreja anglicana, esse arcebispo, Justin, ele prometeu rever as regras de investimento do dinheiro da igreja. Certamente a agiotagem e guerra não seriam as escolhas dos cerca de 80 milhões de fiéis anglicanos espalhados pelo mundo. Pastores denunciam que a Igreja Estatal da Inglaterra tem um passivo de mais de 5 bilhões e meio de libras. Quanto dá isso, hein, Marcos? Quase 20 bilhões. 20 bilhões de reais. Pensem. Sendo que seus investimentos em empresas das mais diversas áreas chegam a 1,5 bilhão de libras. Para eles, a maior parte do dinheiro deveria ser usada imediatamente para obras de caridade e evangelização. Foi isso que Jesus mandou fazer. Jesus não mandou a gente se meter em outras coisas. Em março deste ano, uma situação igualmente chocante foi revelada, mostrando versículos gravados em armas usadas por soldados americanos e ingleses. Você já pensou você pegar uma arma, o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Foi aquilo que nós vimos no início. Então as pessoas estão confundindo tudo, e a Bíblia ela fala que nos últimos tempos a confusão seria muito grande, que as pessoas endureceriam o coração. Isso não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus Cristo, nada a ver. E por causa disso, todos os outros cristãos, eles levam a fama.